Vamos abrir nossas Bíblias no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 11. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra, obrigado por esse momento de culto. Te peço que o Senhor seja conosco, ilumine nossas mentes, ilumine nossos corações para a compreensão da sua palavra, nos dê entendimento da sua palavra, aplique ela em nossos corações para que possamos entender como viver uma vida diferente a partir desse momento, para entender como viver uma vida esperando e ansiando pela sua volta. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou contar uma história, mas não é uma história fictícia. Ela aconteceu de verdade. Alguns anos atrás, era dia 23 de dezembro. Era um dia antes da véspera de Natal. E eu e a Daniela já estávamos fazendo algumas coisas em casa. E era um dia meio corrido. E aí eu fui pegar o carro e o pneu estava furado. Fui lá, troquei, coloquei o step, guardei o pneu furado. E aí fui fazer as coisas que eu tinha para fazer. E aí eu pensei, vou arrumar esse pneu agora? Aí pensei comigo, às vezes passa um ano sem o pneu furar. Falei, não vai ser de amanhã, né? Não vai ser nesses dias de feriado. Fui lá, guardei o pneu e vida que segue. E no dia seguinte, véspera de Natal, a gente ia para a casa de alguém, não lembro para a casa de quem era, fizemos as comidas que a gente ia levar. Aí, quando eram umas 8, 9 horas da noite, a gente foi sair do apartamento e o carro estava no chão, com outro pneu furado. E aí eu não tinha step para colocar, porque eu achei que não aconteceria. Eu achei que, se muitas vezes demora tanto tempo para um pneu furar, eu pensei, não vai ser nesse feriado, não vai ser nesses dias, posso ficar tranquilo. Mas não foi assim. E eu estou falando isso, irmãos, porque esse texto ele fala um pouco sobre isso. Na verdade, ele fala muito sobre isso, sobre estarmos preparados, não descansarmos de forma tola, mas estarmos preparados para a vinda de Cristo, para o dia do Senhor. E o tema desse sermão é isso, irmãos, vivendo na espera de Cristo. Nós, como crentes, devemos viver esperando Cristo, não de forma displicente, mas aguardando Ele ansiosamente e preparados para o dia que Cristo voltar. Só para
contextualizarmos os irmãos, esse texto, na verdade, o livro de Tessalonicenses, foi escrito por Paulo, Silas e Timóteo. Eles três, eles escreveram essa carta aos Tessalonicenses, e a igreja de Tessalônica, ela foi uma igreja que foi plantada por Paulo e Silas. Paulo e Silas foram a Tessalônica e pregaram por 3 semanas nas sinagogas, e o texto nos fala que alguns dos judeus se converteram, muitos dos gentios se converteram, algumas mulheres distintas, provavelmente mulheres importantes na cidade, se converteram, e essas pessoas são a igreja de Tessalônica. E alguns dos judeus da cidade, não convertidos, judeus, eles começaram a criar problemas, eles começaram a falar mentiras sobre Paulo, a criar problemas com Paulo e Silas, e começou a haver uma perseguição contra Paulo e Silas. E eles tiveram de fugir, eles saíram de Tessalônica, foram para Bereia. Lá, Paulo e Silas pregaram em Bereia, muitos se converteram, o texto de Atos 17 fala isso, muitos se converteram, e as notícias se espalharam. E chegou no ouvido das pessoas de Tessalônica, dos judeus de Tessalônica, que as pessoas de Bereia estavam se convertendo. E aí aquele povo, aquelas pessoas de Tessalônica que perseguiram Paulo, foram para Bereia, atrás de Paulo. E aí, de novo, Paulo teve que sair de lá. E de lá ele foi para Atenas, lá onde ele pregou. E de lá de Atenas, ele envia Timóteo de volta para Tessalônica para cuidar daquela igreja, porque a perseguição não era só contra Paulo. A perseguição era contra os cristãos que estavam lá, era contra a igreja de Tessalônica. Então, Paulo envia Timóteo para cuidar e fortalecer aquela igreja. E essa é uma igreja que Paulo elogia muito, Paulo trata com muito carinho. Se você ler o texto, a epístola aos Tessalonicenses, você vai ver palavras carinhosas. O texto que nós lemos, Paulo fala 2 vezes a palavra irmãos, ele chama eles de irmãos. E é uma forma carinhosa de chamar aqueles irmãos de Tessalônica. O primeiro capítulo de Tessalonicenses, Paulo elogia eles várias vezes por como eles se converteram verdadeiramente, como eles são fiéis, como eles têm uma fé operosa. Eles não são crentes de domingueiros. Eles são crentes fiéis que trabalham fielmente, que servem a Cristo, e eles estão sendo perseguidos por isso. É por isso que eles também estão sendo perseguidos. E a epístola dos Tessalonicenses toda, Paulo vem tratando, cuidando desse povo, e chega no finalzinho do livro, onde o último capítulo, esse trecho que nós lemos, onde Paulo está falando com eles sobre o dia do Senhor, sobre o dia que Cristo voltaria. E esse texto deve nos fazer pensar sobre 3 verdades, sobre como o crente deve viver na espera de Cristo. A primeira delas é que o crente deve estar consciente de que nós não sabemos quando Cristo vai voltar. E nós vemos isso nos versos de 1 a 3. O texto fala sobre o dia do Senhor, sobre a espera do dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? Nós vemos muitos textos no Antigo Testamento falando sobre o dia do Senhor. Nós vemos textos no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, eu vou fazer a leitura de Isaías 2, de 10 a 12. Diz o seguinte: Vai, entra nas rochas, e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo, altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Ainda o verso 17 desse mesmo texto fala: A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor
será exaltado naquele dia. Nós vemos no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, os últimos livros da Bíblia, vários textos que falam sobre o dia do Senhor, e são textos que apontam para o juízo. Mas no Novo Testamento nós vemos como a progressão da revelação divina nos mostra de forma mais clara que Cristo voltaria, na verdade, Cristo seria o juiz que julgaria, e nós vemos o juízo dos crentes e o julgamento dos crentes e dos descrentes, como que Cristo voltaria para julgar a todos. O texto de Mateus 24, de 29 a 31, é o próprio Jesus falando sobre esse dia. E ele diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua, não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus já dá um vislumbre de que ele virá, de que o seu povo será resgatado. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a volta de Cristo, o dia em que Cristo voltará. Será o dia de julgamento de todos, um dia de bênçãos para aqueles que creem em Cristo, um dia de juízo e punição final para aqueles que não aceitaram a Cristo, que andam em caminhos tortuosos. E esse é o dia do Senhor, o dia em que Cristo voltará, como nós lemos no texto de Apocalipse, como um cavaleiro poderoso com seus exércitos, não um Cristo humilhado, mas um Cristo ressurreto, poderoso, glorificado. E tanto os crentes como os ímpios passarão por esse dia. A diferença é que os crentes passarão ao lado de Cristo. Cristo já pagou pelos seus pecados, eles estarão com Cristo, Cristo os buscará para estar com eles. E voltando um pouquinho mais, no capítulo 4, até fala o finalzinho do capítulo 4, fala sobre o arrebatamento. E às vezes nós temos aquela ideia de filmes, de livros, né, do arrebatamento, onde, de repente, aconteceu. E aí tinha 10 pessoas, 5 ficam, outras 5 somem. E, biblicamente, o próprio texto do capítulo 4, versos de 15 a 17, diz que os mortos ressuscitarão. Deus vai ressuscitar os mortos primeiro, e depois os vivos, junto com os mortos, serão arrebatados, serão levados com Cristo. E não há essa ideia de alguns ficarão, e esses que ficarão ainda terão uma segunda chance, porque eles não creram em Cristo, mas eles terão uma segunda chance de crer em Cristo. O dia do Senhor é um dia onde Cristo voltará, e de uma vez por todas, Ele buscará os seus filhos. Nós temos, as pessoas têm tempo de arrepender-se. E não vai ser depois do arrebatamento, porque o arrebatamento está no dia em que Cristo voltar. Então, até o dia em que Cristo volte, todos podem crer em Cristo. Mas no dia que Ele voltar, será um dia de julgamento, não um dia onde alguns serão levados, outros ficarão, e essas coisas de filme onde nós vemos uma terra pós-apocalíptica, coisas do tipo. Esse será o dia onde Cristo voltará para o julgamento. E quando virá o dia do Senhor? O texto é enfático nisso. Quando virá? O texto nos diz que Ele virá como um ladrão. Nós não temos como saber. O texto de Mateus 24:36 fala que Jesus falando a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Dos versos 43 a 44 ele diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nós vemos em vários textos da Bíblia, Paulo falando sobre isso, Pedro falando sobre isso,
o próprio Jesus falando sobre isso, e é repetido, eles repetem. E quando se fala sobre não saber quando Cristo voltará, às vezes Paulo fala que está perto ou que está longe, e a ideia é de que ninguém sabe, mas a ideia é de vigilância. O crente deve estar preparado, ele deve viver uma vida de vigilância. Nós não sabemos quando Cristo voltará, mas a gente tem que estar preparado para quando Ele voltar. Eu devia estar preparado e trocar aquele pneu, e eu não fiz isso. E aí eu tive um problema, tinha 2 pneus furados e um step só. Então, o crente precisa estar preparado, o crente deve viver uma vida como se Cristo fosse voltar hoje. Nós não podemos viver uma vida como se a volta de Cristo estivesse muito longe e talvez nós nem a víssemos. O texto, verso 2, nos fala que Paulo já tinha ensinado tudo isso aos Tessalonicenses, já havia... eles estavam inteirados sobre isso, sobre como eles deveriam viver na espera da volta repentina de Cristo, na volta iminente, como eles deviam pensar. Um ladrão não avisa quando ele vai vir. Um ladrão não deixa uma carta lá no seu portão, marcando o dia que ele vai passar lá para assaltar. Mas você tem que estar preparado, você tem que zelar pela sua casa. E é assim, é isso que o texto nos fala, e é sobre isso que esses primeiros versos nos diz. O dia do Senhor virá repentinamente, e todo crente deve estar preparado para isso. O texto de Mateus 24, capítulo 24 de Mateus, Cristo fala muito sobre isso, sobre a segunda vinda, e ele diz que, citando o tempo do dilúvio, ele diz que muitos estavam comendo, muitos estavam bebendo, casando-se, trabalhando, se divertindo, servindo suas próprias vontades. E, de repente, Deus enviou o dilúvio. Eles não estavam preparados, eles estavam servindo seus próprios desejos, suas vontades, mas eles não serviam a Cristo, eles não serviam a Deus, eles não faziam a vontade de Deus. O que importava a eles era fazer a sua própria vontade. E isso é uma verdade em todos os tempos, em todas as épocas. Aqueles que não creem em Deus, eles vivem para se servir. Eles vivem para servir a seus próprios desejos, não para servir a Deus. E o crente deve viver diferente. O crente deve viver direcionando seus desejos, suas vontades, para que ele sirva a Deus e que a vontade de Deus seja feita acima das suas próprias vontades. O texto fala que muitos diziam que estavam em paz, estavam em segurança, que era um momento tranquilo, não tinha com que se preocupar. Por que estar vigilante? Por que estar preocupado se nós temos paz, se nós temos segurança? E aí Paulo fala que assim como uma mulher que não estava preparada, mas de repente ela é surpreendida pelas dores do parto. De repente ela sente aquela súbita dor do parto, mesmo sem estar preparado. E essa é uma aplicação importante para nós, irmãos. Pense que o nosso tempo, a sociedade do nosso tempo diz muito sobre isso. O pensamento do nosso tempo é um pensamento de busca pela paz, busca pelo prazer, busca pela sua própria vontade. Nós vemos as matérias, as notícias, falando muito sobre isso, sobre como o homem tem evoluído, sobre como nós estamos em uma crescente evolução, melhorias. Procure na internet, você vai ver notícias falando sobre melhoras nas taxas de redução de pobreza mundial, melhoras na saúde mundial, avanços na educação, direitos humanos, cooperação internacional. Com certeza você vai achar dados, estatísticas, documentos sobre tudo isso. Mas será mesmo que nós vivemos num tempo de paz e num tempo de segurança? Pense como a maldade no mundo tem crescido. Pense que no nosso tempo, hoje, um bebê pode ser sacrificado no útero de sua mãe até o último dia da sua gestação. Pense que
igrejas e mais igrejas estão afastadas de Deus. Nós vemos igrejas onde Cristo não é o Senhor. Pense como nós vemos a apostasia crescendo, assim como a Bíblia nos fala. Os últimos dias serão repletos, ou nós veremos fartamente apostasia. E pense no seguinte: nós vivemos em um país com um grande número de crentes, estatisticamente, só que nós não vemos o reflexo disso. Nós vemos até, muitas vezes, a estatística crescer, o número de crentes cresce, mas nós não vemos um Brasil onde Cristo reina. Então, será mesmo que nós vivemos num tempo de paz, de segurança, onde não há com o que se preocupar, onde podemos estar tranquilos, porque mesmo sem o step, o pneu não vai furar de novo? Será que é assim que a gente deve viver? E trazendo agora para cada um de nós aqui, a que tem se resumido a sua vida, a minha vida? Nós precisamos pensar sobre isso. Nossas vidas têm se resumido a trabalhar, pagar as contas, a lazer, Netflix, as redes sociais, os lucros dos seus investimentos, a conquistar seus sonhos e 3 pontinhos? Será que é isso que a nossa vida tem se resumido a isso? A vida dos crentes tem se resumido a isso? Nós precisamos entender o que é prioritário e o que é secundário. E para estarmos preparados para a volta de Cristo, precisamos estar preparados espiritualmente. O pastor disse isso. A nossa salvação não depende de nós, depende de Cristo, depende da eleição de Cristo em nossas vidas. E não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre servir a Deus e estar preparados para o dia em que Cristo voltar. Nós temos nos preparado espiritualmente, fortalecido a nossa fé, mantido uma vida de oração, andado com um relacionamento íntimo, próximo de Deus. Nós temos servido a Deus com nossas vidas, ou nós temos vivido o que muitos têm vivido, as demandas do dia a dia, as demandas do nosso tempo. E mais uma aplicação para os pais. Nós temos ensinado os nossos filhos a estar preparados para o dia em que Cristo volta? Ou nós simplesmente estamos dando o exemplo que não é tão diferente do exemplo do que não cristãos têm dado? Nós temos nos preparado para o dia em que Cristo vai voltar? Uma segunda verdade que Paulo nos fala, nos ensina, sobre como viver na espera de Cristo, nós devemos ser sóbrios e ser vigilantes. Nós vemos isso nos versos de 4 a 8. Nestes versos, Paulo usa um contraste. Ele fala, aqueles que estão em trevas, os que são da noite, os que são das trevas, em contraste com os filhos da luz, filhos do dia, o que é do dia. E é a ideia de o crente e o ímpio. Ele claramente fala sobre a vida do crente e como ela é, e como ela deve ser, e a vida do ímpio. E os homens que estão nas trevas, eles estão envolvidos pelas trevas. Eles estão submersos nas trevas. Eles não sabem, assim como um peixe não entende que ele vive na água, ou quanto ele precisa da água, até ele sair da água, quem está nas trevas não entende o que é estar nas trevas, porque ele não sabe, na verdade, o que é não estar nas trevas. Essas pessoas que estão nas trevas, elas são carentes da fé, do amor, da esperança, como Paulo nos fala, e como Paulo repete na maioria das suas epístolas, esse tema, fé, amor e esperança. Em contrapartida, os filhos da luz são envolvidos pela luz. O texto de João 12:36 diz: enquanto tendes a luz, crede na luz, porque para que vos tornais filhos da luz. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Deus nos transforma e nós podemos viver como filho dele, como filhos da luz. Nós somos diferentes. A luz nasceu no coração dos seus filhos e eles estão destinados a viver no reino da luz. Eles pertencem a esse reino.
esse reino já tomou posse deles, eles são do reino de Deus. E eles, por fim, possuem fé, amor, esperança, porque Jesus é a luz do mundo e seus filhos também são a luz do mundo. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo, e ela fala que nós somos a luz do mundo, porque nós somos seus filhos. Nós temos a sua imagem, a imagem de Cristo sendo restaurada em nós, nós refletimos a Cristo. E Paulo nos dá uma séria advertência nesses versos. Ele diz, não durmamos, e aí ele complementa, vigiemos e sejamos sóbrios. E, obviamente, esses termos são metáforas. Não dormir, o dormir é um relaxamento espiritual ou moral, é uma displicência, uma letargia, é viver de forma como se nós não precisássemos prestar contas a ninguém, ou como se nós não fôssemos diferentes do mundo onde nós estamos. Ser vigilante fala sobre viver uma vida santificada, sobre ser consciente da vinda do juízo de Deus, da segunda vinda de Cristo. E nós precisamos pensar, refletir sobre isso nas nossas vidas. Se nós não sabemos quando será o dia do Senhor, quando Jesus voltará, nós temos de estar preparados, vigilantes. Outra razão para sermos vigilantes é de que nós temos muitos inimigos ao nosso redor. De nós mesmos, das nossas famílias, da nossa casa, da nossa igreja. Nós temos que estar vigilantes, porque Satanás é como um leão que está ao nosso redor, só esperando o momento de nos atacar. E nós precisamos ser vigilantes, precisamos estar preparados para não cairmos no pecado, não cairmos na displicência, não dormirmos. O texto de 1 Coríntios 16, de 13 a 14, diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. A ideia de ser sóbrio também nos dá uma ideia de uma vida equilibrada, de não sermos dominados pelos prazeres, de servir a Deus de forma espiritual, de forma racional, de confiar e esperar no dia do Senhor com alegria. E a exortação de Paulo, um autor, ele escreveu em outras palavras, ele disse que seria algo semelhante a isso. Nós não devemos deixar de ser sempre sóbrios, nós não devemos viver negligentemente, nós não devemos ser desprevenidos. Pelo contrário, nós devemos estar sempre preparados espiritualmente, alertas e firmes na fé. Nós precisamos estar animados, fortes e serenos, porém com alegre antecipação, olhando confiantes para aquele dia futuro. E Paulo ainda nos fala sobre fé, esperança e amor. Ele usa essa analogia que vigilância. Ele fala como se fosse um soldado, um guerreiro, que tem sua armadura e está em vigia, ele é vigilante. E ele usa a analogia do texto de Efésios 6, da couraça da fé, do amor, do capacete da esperança. E como a fé, como o amor, como a esperança, devem estar presentes na vida do crente. E isso traz proteção aos crentes, dos seus inimigos, da sua natureza pecaminosa, para que eles não caiam. O texto ainda nos fala de uma terceira verdade, uma terceira característica que deve estar em nós. Nós devemos viver na espera de Cristo, tendo certeza da união com Cristo, de que nós estamos unidos com Cristo. Por que nós podemos ter esperança da salvação? Nós podemos dizer que Cristo morreu na cruz, que Ele pagou pelos nossos pecados, mas ainda assim, o que vai nos dar esperança, certeza disso? E o texto, a partir do verso 9, Paulo fala que nós não fomos destinados à ira, mas para alcançar a salvação em Jesus Cristo. E aí ele fala alcançar
E aí, em seguida, ele fala, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É a ideia de que Cristo já nos deu a salvação e nós só podemos alcançá-la por mérito de Cristo, porque Ele nos dá. Nós não alcançamos a salvação pelas nossas obras, pelo nosso braço, pelas nossas forças. Mas porque Cristo morreu por nós, Ele nos deu a salvação. E nós podemos ter certeza. E nós podemos ter certeza disso porque nós estamos unidos com Cristo. O texto nos fala sobre isso, sobre estarmos unidos com Cristo. E existe uma doutrina que fala sobre isso, a doutrina da união mística com Cristo. E, muito resumidamente, ela nos diz que os crentes estão unidos com Cristo de forma profunda. Por isso que os crentes podem participar dos benefícios da salvação conquistadas por Cristo. Não há mérito nenhum em nenhum de nós, mas nós podemos ter certeza da salvação, porque esse é um benefício de Cristo, porque Cristo viveu uma vida perfeita. Ele venceu na cruz e Ele merece, Ele tem a vida eterna e Ele nos dá, porque nós estamos unidos com Cristo. Nós ainda temos uma profunda e contínua comunhão com Cristo. Nós temos uma nova vida transformada por Cristo. Nós sofreremos e devemos suportar a tribulação pelo nome de Cristo, porque nós somos servos de Cristo. Nós passaremos por dificuldades e sofrimentos. E tudo isso nos fala sobre estarmos unidos com Cristo. Os crentes não devem, portanto, interpretar os seus sofrimentos, os problemas em que ele passa, como sendo a ira de Deus sobre a sua vida. O texto nos falou que nós não estamos destinados à ira, mas quando passamos por sofrimentos, nós passamos e nós devemos ter certeza de que tudo isso faz parte do plano de Deus para que nós cresçamos, para que nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida onde nós estamos crescendo em santidade. O texto de Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4, diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E Provérbios 3, de 11 a 12, diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando passamos por problemas, dificuldades, nós temos que entender que essa não é a ira de Deus sobre as nossas vidas, mas é Deus nos ensinando, nos disciplinando, para que aprendamos, para que cresçamos em santidade e para que nos pareçamos mais com Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo, para que nós sejamos menos parecidos com Adão e mais parecidos com Cristo. Irmãos, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos 17. Esse é o texto que mostra quando Paulo chega em Tessalônica. Atos 17, os primeiros versos. Assim que ele chega em Tessalônica, nós vemos ele e Silas, nós vemos que nos primeiros versos eles pregam na sinagoga, e a partir do verso 4 diz o seguinte: alguns deles, após eles pregarem, alguns dessas pessoas que ouviram foram persuadidas e unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Paulo e Silas ficaram conhecidos lá em Tessalônica como aqueles que transtornaram o mundo. E esse exemplo foi dado aos tessalonicenses, e eles
foram crentes fiéis e operosos, trabalhavam fielmente para Cristo. Mas eu achei extremamente interessante essa expressão, esses que transtornaram o mundo. Sabe por que eles transtornaram o mundo? Eles não eram como o mundo, eles não se conformaram como o mundo, eles não estavam dormindo como muitos estão, eles estavam vigilantes, eles eram diferentes, eles viviam de forma diferente. Eles não viviam suas vidas para comer, para trabalhar, para pagar suas contas e para se divertir. Eles estavam transtornando o mundo com a pregação do Evangelho, com um testemunho fiel, se preocupando com o que realmente é eterno, que é a salvação deles mesmos e de outros. Isso é eterno, isso é importante, isso é prioridade. A carreira de Paulo, os boletos que chegavam para ele, o Netflix, para ele não era importante. Isso não era eterno, isso era secundário. E isso deve nos fazer pensar, irmãos, sobre como vivemos. O texto ainda nos dá uma última advertência. Você que é crente em Cristo deve consolar seus irmãos e também deve edificá-los. É assim que eles viviam e é assim que Paulo os exorta a viver, consolando e edificando. Esse é o papel do crente, esse é o papel da igreja, consolar e edificar a nossa casa. Nós devemos consolar os da nossa família, edificar a nossa família, os irmãos da igreja, para que nós possamos todos, como o corpo de Cristo, ser vigilantes, ser sóbrios, estarmos preparados para a segunda vinda de Cristo. Por isso que o crente deve viver uma vida não só em família, na sua casa, com aqueles que são de seu sangue, mas com a sua família em Cristo, a sua família na igreja. Nós devemos viver uma vida de proximidade, de cuidado, de zelo com os irmãos e de consolo e de edificação, para que todos nós estejamos preparados para a segunda vinda de Cristo. E, concluindo, irmãos, quando nós pensamos na segunda vinda de Cristo, às vezes nós podemos ler os textos do Antigo Testamento, nós lemos Apocalipse, e são imagens duras. Nós vemos como o texto de Êxodo, poucas semanas eu preguei sobre quando Deus aparece no monte e aparece tempestade, fogo, a terra treme, e é uma imagem onde dá medo. E com certeza o último dia será assim. E às vezes você pode pensar nesse dia como um dia em que você tem medo, ou, não sei, você não se sente confortável. Mas o crente, ele deve estar tranquilo com isso. O crente deve ter paz no seu coração de que nós veremos um grande dia, porque o grande rei vai voltar. Mas nós podemos ter paz, podemos ter tranquilidade, porque nós não seremos julgados pelas nossas obras. Porque se fôssemos, seria um problema para cada um de nós. Mas nós seremos julgados pelas obras de Cristo. As obras de Cristo já são conhecidas. Cristo viveu uma vida perfeita e tem todo o mérito. E nós seremos julgados e nós seremos abençoados pelos méritos de Cristo. Por isso, nós podemos ter tranquilidade. O texto de Hebreus 9, 27 e 28 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Cristo sem pecado voltará e nós seremos levados por Ele. Esse será um dia glorioso, onde nós não temos com o que se preocupar. Essa não é a mesma verdade para os ímpios. Eles têm com o que se preocupar. Imagine o texto de Apocalipse 6, 15 e 17, é um texto, para mim, muito impactante. Queria que os irmãos prestassem atenção. Apocalipse 6, 15 e 17, diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderão nas cavernas, e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos:
cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Esse texto está dizendo o seguinte, irmãos. Sabe quando você pensa na maior autoridade do mundo? Talvez você pense o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Coreia, da Rússia, ou os grandes poderosos que dominam o mundo. Aquelas pessoas que não têm o que temer, elas têm todo o poder na mão delas, todo o poder governamental, todo o poder político. Eles são pessoas que não temem a nada, que não temem nada. Eles fazem o que querem, da forma que eles querem, sem temer. Esse texto fala o seguinte: os mais poderosos, aqueles que não temem a nada, no dia da volta de Cristo, eles vão pedir para as montanhas, para a montanha mais alta de todas, cair sobre a cabeça dele, porque será menos doloroso uma montanha caindo sobre a sua cabeça do que passar pela ira de Deus. É isso que o texto nos fala. Então, os ímpios devem se preocupar. Aqueles que não creem em Cristo têm com que se preocupar. E essa semana, nós estivemos aqui no velório do seu Oswaldo, e eu fiquei pensando muito sobre uma coisa. Nós vemos claramente as pessoas tristes, porque são familiares, amigos, pessoas próximas, irmãos, e a perda nos dá saudade. Nós temos a dor de não estar mais próximos daquela pessoa. Mas como é diferente estarmos no velório de uma pessoa crente, que tem frutos, e que você vê que ela é crente, de uma pessoa que não é. Como é diferente. Um velório de uma pessoa descrente, não há esperança. Diferentemente de um crente, de um servo de Deus, onde, apesar de haver tristeza da saudade, não há a desesperança. Eu conversei com algumas pessoas e, claramente, as pessoas demonstram e sabem que, apesar da saudade, nós não temos com que se preocupar, porque Ele está ao lado de Cristo, e não há nada melhor do que isso. O que poderia ser melhor do que isso? Irmãos, últimas perguntas para refletirmos. Você está preparado para o último dia? Como você tem se preparado para esse dia, para o dia do Senhor? Você tem estado vigilante? Ou você parece que está mais dormindo, se preocupando com as coisas desse mundo, com as muitas demandas da nossa vida, as nossas atividades, o nosso trabalho, os nossos problemas, as coisas do cotidiano? Isso tem tomado o nosso coração? Ou você, apesar das dificuldades e dos problemas, tem confiado em Cristo, tem vivido vigilante para Cristo e tem colocado isso no seu coração, a fé, a esperança de que em breve nós não estaremos aqui? Estava conversando ontem com um amigo de como o tempo passa rápido, como que parece que foi ontem que a gente vê as crianças brincando e hoje já são adultos. Como o tempo passa rápido, nós não temos tempo a perder. Nós precisamos viver uma vida de pessoas que acordaram, de que são vigilantes, de que são crentes e entendem que Cristo vai voltar. Nós temos vivido assim, ou nós seremos pegos despreparados? Nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos saber que Cristo vai voltar. Isso não vai demorar. Talvez nós não estejamos vivos, mas talvez sim, nós não sabemos. E nós devemos estar preparados para Cristo voltar. Talvez daqui 5 minutos, nós não sabemos. E nós precisamos nos preparar, irmãos. Oremos.